Você já parou para refletir de verdade sobre o que é saúde espiritual e saberia me dizer como anda a sua? Quando falamos desse tema, muitas pessoas tendem a pensar apenas em práticas religiosas, como ir a cultos, participar de reuniões ou seguir rotinas espirituais mesmo, como oração, leitura da palavra, mas vai muito além dessas práticas. A saúde espiritual, ela está profundamente ligada ao nosso relacionamento pessoal com Deus, com Jesus, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, buscando realmente viver uma vida transformada pelo novo nascimento que só Ele pode oferecer. E isso nós entramos numa jornada a partir desse momento. E talvez você já tenha vivido algumas decepções na fé, lidando com líderes egoístas que espalham divisões, comentários maldosos, maliciosos, ou que tiveram atitudes destrutivas mesmo. E às vezes essas marcas negativas ficam tão profundas que nos adoecem espiritualmente, nos afastando dessas pessoas, desses relacionamentos e principalmente de Deus. Mas eu quero te dizer que, apesar de tudo, não precisamos nos apegar aos erros de ninguém. Todos nós somos falhos, inclusive, e em especial aqueles que ocupam cargos de liderança, porque eles estão expostos a mais interações, têm mais responsabilidades, e isso aumenta o risco de errar publicamente. Mas convenhamos, nem cabe a nós julgar, e não devemos perder tempo e energia com isso, porque do contrário, corremos o risco de errar igual ou até pior. E hoje nós vamos falar sobre como cuidar dessas feridas, como curar, né, essas feridas e construir uma saúde espiritual renovada, independente do que você já tenha vivido. Eu sou a Mari Barreto, mentora comportamental e psicanalista, e esse é o canal Viva 3D. Meu propósito aqui é abordar conteúdos para o nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal à luz da palavra e como criarmos rotinas e hábitos que nos alinham para uma saúde integral de corpo, alma e espírito. Agora, vamos direto à terceira carta de João, que nos oferece reflexões poderosas para a nossa saúde espiritual, o tema do nosso vídeo de hoje. Nessa carta, João escreve para Gaio, um líder exemplar, elogiado por sua fidelidade, hospitalidade, generosidade e amor prático dentro da comunidade cristã. E olha só que profundo o que João escreve logo no começo da carta. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E um detalhe é que em algumas traduções, a palavra alma aparece como espírito. Se você entende a potência disso, João aqui não só deseja, ele reconhece que a alma de Gaio, que o seu interior já é próspero. E o que ele pede a Deus é que essa prosperidade, essa saúde que Gaio já tem por dentro, transborde e se manifeste também na sua saúde física e em todas as áreas da sua vida. Isso nos revela que uma alma próspera, uma saúde espiritual em dia, é o ponto de partida para tudo mais. Mas como saber se a nossa alma está próspera, se estamos com saúde espiritual? Às vezes, o pecado, as decepções agem como doenças que tiram a nossa força espiritual, que roubam a nossa vitalidade. A Bíblia nos mostra sinais claros para quando algo não vai bem nessa área. Uma temperatura espiritual baixa, como a igreja de Laodiceia, morna, sem paixão ou compromisso real, ou um coração que se fechou, como o de Éfeso, que perdeu aquele primeiro amor, que age por obrigação e não por vontade própria. Quando o desejo pelo alimento espiritual, a palavra de Deus, está fraco, né? Quando a oração vira um peso cansativo e não uma conversa leve e livre, é como se o nosso espírito não conseguisse respirar. Perceba, se orar se tornou um dever pesado, é um forte sinal de que algo está precisando de atenção. A Bíblia, por exemplo, fala de uma confusão espiritual, que é quando perdemos a clareza, nos sentimos perdidas, sem direção, sem propósito, como alguém de mente dividida, que é instável em tudo que faz, como vemos em Tiago 1, versículo 8. Afinal, a palavra nos diz que Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Isso também se manifesta como hipocrisia, inveja, um tipo de câncer espiritual que cresce por dentro, ou a dureza de coração, aquela falta de sensibilidade, de empatia e compaixão.
Existe ainda uma paralisia na alma que nos impede de agir, o orgulho que incha o ego e um excesso de vaidade que deixa numa constante coceira espiritual. Sabe aquela inquietação que nunca se satisfaz? Que sempre busca por novidades ou por mensagens que só agradam, em vez de buscar a verdade que liberta? É exatamente o que a Bíblia descreve em 2 Timóteo 4, dos versículos 3 e 4, quando fala de pessoas que têm coceira nos ouvidos, ou seja, preferem ouvir o que agrada a seus próprios desejos em vez da sã doutrina. Tudo isso impede que sejamos saudáveis espiritualmente, mas a boa notícia é que, assim como o corpo, a alma e o espírito também podem se recuperar. E para isso, a autorresponsabilidade é fundamental. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai e, através dele, temos acesso direto, pleno e sem intermediários. Não podemos permitir que traumas do passado sobre religião, líderes ou instituições nos esfriem espiritualmente ou abalem a nossa fé e comunhão com Deus. Precisamos perdoar, liberar o espaço e decidir caminhar de verdade com Deus, independente de qualquer influência ruim que possamos ter sofrido. Nossa saúde espiritual começa quando entendemos que a referência máxima não são os homens, mas o próprio Cristo. E os meios de recuperação da saúde são práticos. Primeiro, buscar alimento saudável, voltando à palavra de Deus de forma abundante. Não é apenas ler, mas meditar. Permitir que ela nos transforme, renovando a nossa mente. Segundo, respirar livremente, não restringir a orações repetidas e superficiais, mas fazer delas um diálogo constante e sincero com Deus, voltando ao ar nativo da nossa fé, respirando a atmosfera do Calvário, nos lembrando do sacrifício e da graça de Jesus. Terceiro, exercitar-se na piedade, trabalhando para Deus, envolvendo-se no serviço, amando o próximo como Gaio fazia. É viver perto da total suficiência de Deus. E se tudo isso falhar, se o coração ainda estiver pesado, permita-se chorar diante de Deus. Lágrimas de arrependimento, sinceras e de coração, são cura certa e um remédio que podemos tomar diversas vezes ao dia. Por isso, precisamos olhar para a nossa vida com sinceridade. Quem nós temos sido como líderes nos espaços onde atuamos, na nossa casa, com nossa família, na empresa, com nossos colaboradores ou pares de trabalho, na comunidade, né, com as pessoas ao nosso redor? Olha os fogos aí, vocês estão ouvindo? Será que temos refletido um caráter parecido com o de Gaio, que acolhe, serve, é hospitaleiro, colabora, né, para que os outros cresçam? Ou estamos mais parecidas com Diótrefes, agindo movidas pelo orgulho, buscando reconhecimento, controlando, falando mal dos outros e fechando o coração para as necessidades ao redor? A palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus não avança só com palavras, discursos ou pregações bonitas. O crescimento real acontece quando vivemos o evangelho de forma prática, sendo amorosas, recebendo as pessoas, ajudando quem precisa, né, abrindo as portas e oportunidades, sendo exemplo de compaixão, humildade e verdade. Não adianta apontar o erro do outro, condenar líderes ou repetir padrões negativos. Não estamos aqui para competir ou dividir, mas para servir do jeito que somos, com os dons, os talentos que recebemos. No dia a dia, isso significa não permitir que ambientes tóxicos, fofocas ou injustiças tirem a nossa paz ou nos afastem do que realmente importa. Também significa não usar a verdade como instrumento de confronto e divisão, mas como uma luz que guia, que exorta, que inspira, começando pelo nosso próprio exemplo. Muitos vão criticar quando você decidir viver de acordo com a palavra, quando você decidir se posicionar, compartilhar mensagens como essa, criar as suas próprias mensagens. Alguns vão dizer que você é exagerada, iludida por religião, ou que não precisa de nada disso, mas no final do dia, só você e Deus sabem de verdade o que vale a pena e a paz que existe em agir corretamente em obediência, mesmo em meio às críticas. Não deixe que experiências ruins do passado te limitem, nem permita que a decepção com líderes humanos apague sua fé e o seu propósito. Busque uma conexão verdadeira com Deus.
Viva a sua espiritualidade sendo aquela pessoa que constrói pontes e não muros, que pratica o bem sem esperar aplausos. A saúde espiritual não se mede apenas pelo quanto você fala com Deus, mas pelo quanto ele se reflete nas suas atitudes e na sua transformação pessoal. Não imite o mal, mas o bem. Lembre-se, quem pratica o bem é nascido de Deus, e quem vive focado apenas nos próprios interesses se distancia dele. Não é sobre cargos ou reconhecimento, mas sobre coerência de vida. E hoje eu convido você a examinar a sua trajetória, a perdoar o passado, a não se apegar aos erros dos outros e a decidir caminhar com Deus, construindo realmente um legado de influência positiva nos ambientes por onde você passa. Seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, faça a diferença com atitudes práticas, seja uma líder à imagem de Cristo, fiel à verdade e ao amor, servindo com humildade e hospitalidade, como Gai fazia. Agora, o que realmente garante a nossa saúde espiritual, ou pelo menos nos coloca no caminho certo, é buscar uma conexão íntima com Deus, amando Ele acima de tudo, sem a necessidade de intermediários. E é amar ao próximo como a nós mesmos, porque é nesse amor duplo que o Evangelho se mostra. Nossa alma é nutrida e a verdadeira saúde espiritual acontece de verdade. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento de abrir o seu coração e experimentar o verdadeiro sentido da saúde espiritual. Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para você despertar e vivificar o seu espírito. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a ser parte ativa desse movimento. Deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso hoje e se inscreva aqui no canal Viva 3D para continuarmos crescendo juntos. E mais, comenta aqui, eu farei a minha parte e já compartilha nos seus grupos da família, igreja, e vamos juntos espalhar fé e esperança. Se você está comigo, deixa aqui nos comentários, eu farei a minha parte. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os seus projetos. Semana que vem tem mais conteúdo por aqui e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.